2002 inicia a trajetória da Trupilho da Rua com uma peça de variedades chamada Bufonaria Zoom. E o Bufonaria Zoom é onde eu começo a conhecer a minha palhaça, e esse processo da rua também é um início de tudo. Nós iniciamos com um projeto chamado Caravana pelo Mundaréu, e a Caravana pelo Mundaréu a gente chegava nas cidades do litoral, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e sempre em busca de um espaço, de um lugar que nos acolhesse. Então a gente utiliza dessas linguagens farsescas, da linguagem circense, da música ao vivo, e muito da interação com o público. Em todas as nossas peças e trabalhos a gente busca como interagir. A primeira peça era uma peça Bufonaria Zoom, era um ajuntamento de cenas cômicas, né? Um espetáculo de variedades, onde a gente rodou 2002, 2003. No final de 2003 a gente montou uma farsa, que foi a primeira tentativa de abordagem de um tema político. Era o ano da Segunda Guerra do Iraque, então a gente criou uma farsa que problematizava a guerra, que problematizava a dominação de um povo sobre o outro, do seu território, e aí criou o Pra Lá de Bagdá. Quando a gente faz o Pra Lá de Bagdá, monta o Pra Lá de Bagdá, ele começa a ser o carro-chefe do grupo. 2003, 2004, apresentamos mais de 100 vezes, a 100ª vez foi dentro de um circo, então foi muito legal porque teve toda aquela adaptação do picadeiro, né, arquibancada e um texto verborrágico do Pra Lá de Bagdá, mas como os elementos circenses preenchiam aquele espaço e ficou uma noite encantadora. Na sequência do Pra Lá de Bagdá, a gente montou um espetáculo chamado Brincadeira de Arruá, que era uma tentativa já de uma pesquisa estética que deu muito errado, foi talvez o nosso único fracasso. A gente tentou fazer uma peça, um trabalho na qual a gente utilizava a roda 360 graus, os palhaços eram mudos e a gente ainda queria manipular um boneco, ou seja, foi uma mistura de linguagens que fez com que a peça não desse muito certo, apesar da gente ter feito mais de 30 apresentações. Tem alguma coisa a declarar ou a manifestar, cidadão? Eu sou o palhaço do ator João Paulo. E em 2006, eu, Palhaço Fusquinha, comecei a montar o espetáculo Bufonarias. É um carro-chefe também da Trupilho da Rua, Bufonarias 2. Pegamos várias referências de palhaço, de esquetes tradicionais de palhaço, e colocamos e montamos o Bufonarias 2. A história gira em torno de 3 palhaços. Eu, Fusquinha, quer dizer, agora palhaço, mas já fui Clau, Farafofo e Tangará. Né? Gira em torno de uma disputa, acabo tendo uma briga entre eu e os palhaços, giram como se fosse uma pessoa estressada, muito difícil de trabalhar, pessoas intragáveis, o tempo todo querendo teatro popular, linguagem de rua, tal, vamos fazer uma coisa mais voltada pro povo. A gente, palhaço, trabalha o tempo todo nesse grupo, na parte realmente da pesquisa, isso não é reconhecido, né? Na hora da pesquisa não é colocado que o palhaço... Eu adoro criança. A gente não é reconhecido na pesquisa. Embora a gente faça a pesquisa, praticamente todos os espetáculos, quem está pensando ali é o palhaço. É uma peça, é um trabalho que consegue dialogar em qualquer espaço que vai. Ele realmente nos mostrou assim que os caminhos podem ser diversos, porque ele leva a gente para onde realmente não teria nenhum acesso. Bufonarias 2, com a linguagem de palhaço, a gente consegue fazer novas amizades e consegue ocupar novos espaços. No ano seguinte, a gente começa a fazer o Alto dos Palhaços, que é um espetáculo que é o único espetáculo que é temático, no sentido de a gente montar ele só numa data específica do ano, onde a gente tenta fazer uma releitura política daquele ano, desconstruindo os valores da festa natalina. Então, cada ano que entra, quando o espetáculo vai ser montado, ele precisa de uma atualizada nos temas, né? E aí foi a minha primeira, e essa foi a minha primeira experiência com a Trupilho da Rua, dentro do processo de criação deles. É muito engraçado que a gente chega lá
todo bonitinho, aqueles personagens natalinos cantando em cortejo, e as pessoas vão entrando. Ai, que lindo! Olha, será que vem Papai Noel? Ai, que fofura! Olha que coisa! E dentro da peça da trupe, aqueles personagens não são nada fofos, não são nada daquilo que as pessoas estavam esperando, né? Eles são casca grossa. Nesse espetáculo, esse é um dos espetáculos que a gente vai vendo o público, vai vendo esvaziando o público, assim, né? Que as pessoas vão indo embora. Que eu não sei, acho que elas não querem ver, não querem, né? A realidade. Então o Alto dos Palhaços, ele traz em cada ano uma versão diferenciada. A gente não consegue montar ele todos os anos, por conta mesmo de uma estrutura financeira que às vezes é necessária, mas quando a gente faz as versões do Alto, a gente faz com um olhar uma retrospectiva do ano que passou, e é sempre muito interessante essa experiência. É um espetáculo extremamente musical, a gente faz paródias, né, das músicas natalinas. E aí o Arrumadinho foi o desdobramento filosófico do Brincadeira de Arruar, onde a gente trouxe para o campo do trabalho as nossas aspirações, e criou um espetáculo que é uma revista épica urbana, que também está no repertório até hoje, que é um espetáculo muito importante, onde a gente usa o princípio do palhaço já com procedimentos épicos e estabelece na rua esse lugar que é um misto de realidade e teatro. O mercado de trabalho sempre foi uma incógnita, né? Principalmente para quem trabalha com arte no Brasil. Então o Arrumadinho vinha com essa potência de falar, vem, né, com essa potência de poder falar sobre o que a gente estava vivenciando, sobre essa questão do homem, lobo do homem, sobre a luta da pessoa para conseguir um emprego, né? O que ela precisa se submeter, né, para ser um cidadão empregado. Flagrante na área, hein? E também fizemos uma parceria com a Fundação Setaporte e montamos o De Olho no Porto. A linguagem dos trabalhadores e problematizar essa questão do trabalho no Porto de Santos, e foi o único espetáculo que a gente flertou com o drama na rua e teve um resultado bem interessante. Estou fazendo esse vídeo aqui dentro do carro em movimento porque quando eu lembro da trupe, quando eu penso no trabalho da trupe, uma coisa que me vem à cabeça sempre é movimento. E dentro da Bujarrona, que é o nome da Kombi, era 97, no qual a trupe faz as suas viagens, é que a gente faz a nossa sala de ensaios. Então às vezes o processo pode parecer um pouco meio caótico, mas na verdade é uma bagunça muito bem organizada. A gente começou a pesquisa do Terra Papagaio, que foi um espetáculo que a gente ficou pesquisando durante muitos anos, que era um desafio de adaptar um livro do Toureiro, muito provocado pela ideia dos 500 anos do Brasil, onde era um espetáculo que jogava a luz na ocupação do território feita pelos homens brancos, europeus, mas a partir do ponto de vista dos degredados, e criava uma utopia, uma distopia onde os índios, os povos originários, eles ganhavam, eles expulsavam os portugueses. Tinham caixas, 5 caixas de madeira naval pesadíssimas, que eram transportadas em cima da pobre Bujarrona. Batata Pinheiros e Outras Histórias, que foi o único espetáculo que foi de certa maneira encomendado. O Sesc Pinheiros pediu para que a gente pudesse fazer uma leitura da construção dos últimos 100 anos do bairro de Pinheiros, do Largo da Batata, e aí pra gente foi uma experiência interessante ter que entender um território do qual a gente não pertence. Ó Deus salve o oratório, ó Deus salve o oratório, onde Deus fez a morada, ai meu Deus. A trupe no começo
começo eu guardava o material na casa das pessoas. Isso foi se tornando um problema, principalmente no processo criativo. Aventou-se a possibilidade de a gente alocar um espaço, dividir uma sala dentro de um ateliê artístico, que era de artistas plásticos que tem aqui em Santos, que é o Ateliê 44. A gente era uma salinha que era um corredor entre a cozinha e as outras salas. Pintores, escultores, e aí a trupe fez parte dessa história também durante um tempo e foi muito importante pra gente. Entre negociações a gente conseguiu estabelecer um acordo com o Clube Sírio-Libanês que ficava lá na costa. Fez com que a trupe pudesse ter um espaço maior, que a gente pudesse ensaiar mais a questão da roda 360 graus também, por conta do espaço, né? No palco, no Sindicato dos Metalúrgicos, a gente tinha um palco, então o Pra Lá de Bagdá é uma peça que, quando você assiste, ela é frontal, exatamente porque a gente ensaiava num espaço que fazia com que a peça ficasse frontal. Só que aí, no próprio desenvolvimento do grupo, no próprio amadurecimento político, nas trocas constantes, a gente viu que o mais interessante que se formava era a gente voltar no formato do ateliê, onde a gente dividisse espaço com outros artistas, e não como no clube que a gente dividiu o espaço entre tinha o nosso salão, que era embaixo, subterrâneo. Aí tinha uma salinha que era nossa, outra salinha era uma salinha de Kung Fu, de todo Kung Fu, e a outra era de uns senhorzinhos de terceira idade, ficavam jogando tranco o dia todo ali. E foi nesse processo que a gente se juntou com outros grupos, entre eles os Pantanos, e aí nós rastreamos um espaço na cidade que estava ocioso, que era público, que é onde atual a Vila do Teatro, e a gente fez ocupação em diálogo com o poder público, a gente fez a ocupação da Vila do Teatro. Com o acúmulo dos primeiros 10 anos da trupe, veio a necessidade de fazer um trabalho que pudesse tentar mirar o limite desse espaço político, estético que é a rua, né? Então surgiu a Blitz, que deriva de um tema que é a segurança pública e a mídia. Na minha escola não vai ter vagabundo! Na minha escola não vai ter professorzinho comunista! Na minha escola o seu filho vai gabaritar o Enem! A proposta era discutir a instituição da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, simbolicamente, como ela está formada no Brasil nos dias de hoje, né? Qual é o espaço dela e quais são os limites que ela não respeita do Estado de Direito. Durante esse processo de pesquisa vieram as manifestações de 2013, né? Que foram duramente reprimidas pela Polícia Militar, né? Então a gente percebeu que ao mesmo tempo em que a polícia atacava os manifestantes, havia também uma narrativa por trás de tudo isso, justificando as ações policiais que eram claramente violentas, né? Então a intervenção passa a ser uma peça, nós montamos a peça Blitz, o Império que Nunca Dorme, e outros elementos apareceram. Um elemento importante foi a mixagem dos funks de MCs que foram assassinados pela Polícia Militar na Baixada Santista, junto com os gritos por justiça das Mães de Maio contra a violência do Estado, que perderam seus filhos pela mão da Polícia Militar em 2006. As pessoas iam pensando porque estavam rindo de uma pessoa negra que morre o espetáculo inteiro, né? Que é o que acontece normalmente com as pessoas da periferia e com as pessoas negras. Uma experiência estética interessante para a gente, de exercitar o limite da sátira e ao mesmo tempo ter um espetáculo que a gente sabia e sabe que gera um incômodo em boa parte da população que assiste, né? E gera também empatia de uma grande parte da população que não tem voz. E nesse incômodo tivemos um episódio, né, da apreensão do grupo, né? Na época foi o nosso diretor, o Caio Martinez, foi levado ao primeiro DP e por lá ficou durante 5 horas
sendo interrogado do porquê da peça, do porquê dos figurinos. Primeiro o Estado fez a intervenção no sentido de patrocinar através do PROAC, e depois o Estado fez a intervenção proibindo através da própria Polícia Militar e da Justiça. O governador, na época, deu uma nota dizendo que a peça poderia ser de mau gosto, mas que a liberdade de expressão ainda estava garantida. A Trupe da Rua é um grupo que tem uma importância significativa para a mobilização e efervescência cultural na cidade de Santos. E essa aproximação com os sindicatos fez com que a gente também se aproximasse mais e fosse apresentar, por exemplo, em acampamentos do MST. Quando a gente estava no Sindicato dos Metalúrgicos e havia alguma ação já voltada, a gente ia também com a nossa peça, com o nosso trabalho. E passamos por experiências muito incríveis visitando esses acampamentos. Então, quando a gente vai para a vila, a gente começa a ter contato também com as Mães de Maio, além do contato que a gente já tinha com a Associação dos Cortiços do Centro também, levando os nossos trabalhos sempre para lá perto do mercado municipal e vendo a importância que aquele espaço tinha de receber ações continuadas, né? Pois além de realizar trabalhos que têm em sua essência um caráter revolucionário, no sentido de levar cultura às pessoas de forma democrática e gratuita, o grupo ainda promove a Mostra de Teatro Olho da Rua, né, que traz para a cidade de Santos trabalhos de extrema importância para o Teatro Nacional, isso de forma gratuita. E a arte, ela faz com que essa reflexão aconteça. Ela faz com que a gente possa ter a liberdade de falar sobre qualquer tema, sobre qualquer profissional.